Continuação do capítulo A Inclusão no Mercado de Trabalho. Lei de Cotas. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, surgiu em um contexto de luta pela garantia de direitos sociais às pessoas com deficiência. A criação da lei está associada ao fortalecimento da equiparação de oportunidades e se transformou em um marco legal importante para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É importante destacar que a lei de cotas não significa a criação de privilégios. A existência desta lei busca corrigir um cenário de injustiças e desigualdades enfrentado pelas pessoas com deficiência. Neste sentido, a lei contribuiu para importantes avanços à sociedade brasileira. A Lei de Cotas estabelece a reserva de vagas de emprego para pessoas com deficiência habilitadas ou para pessoas que sofreram acidentes de trabalho, beneficiárias da Previdência Social, reabilitados. A obrigação vale para empresas com 100 ou mais funcionários. De 100 a 200 funcionários, 2% das vagas são reservadas para a cota. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. De 1.001 funcionários em diante, 5%. Abre aspas. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Fecha aspas. LBI, artigo 34, parágrafo 3º. Destaca-se que a Lei de Cotas está inserida em um arcabouço jurídico-normativo mais amplo, que inclui, por exemplo, a Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a todos o direito ao trabalho digno. O texto constitucional determina ainda a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Número de empregados que compõem a cota. A Instrução Normativa número 98, publicada no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2012 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, nomenclatura do órgão à época, determina que será considerado o número de empregados da totalidade dos estabelecimentos da empresa. Somam-se os empregados da matriz e de todas as filiais, mesmo que localizadas em diferentes unidades da federação, e aplica-se o percentual de acordo com o número total de empregados. A contratação de profissionais com deficiência não pode ser feita por meio de empresas terceirizadas. Também não contam para o preenchimento da cota, como mencionado anteriormente, aprendizes ou estagiários com deficiência. Vale dizer que, sempre que o resultado da aplicação do percentual devido sobre o total de empregados resultar em fração de unidades, deverá haver a aproximação para o número inteiro. Por exemplo, se a empresa A tem 300 empregados na matriz e 52 empregados nas filiais, totaliza 352 funcionários. A empresa A se enquadra na faixa de 201 a 500 empregados da Lei de Cotas, que garante 3% das vagas reservadas. Nesse caso, o cálculo de 3% de 352 funcionários resulta em 10,56, que deverá ser arredondado para cima e resultará em 11 vagas reservadas. A fiscalização realizada pelos auditores fiscais do trabalho deverá ser feita na matriz, mas é indicado que os trabalhadores reabilitados ou com deficiência possam estar distribuídos nos diversos estabelecimentos e setores da empresa, fortalecendo assim uma cultura inclusiva, mesmo que não seja vetado estarem todos os profissionais com deficiência e reabilitados em um mesmo estabelecimento. Multa pelo não cumprimento da cota. O cálculo do valor da multa, prevista no artigo 133 da Lei de Cotas, pelo não cumprimento da reserva legal de vagas nas empresas, é obtido pela multiplicação do número de trabalhadores com deficiência ou reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal. Esse valor é reajustado todos os anos,
sendo que em 2019, de acordo com a Portaria número 9 de 2019 do Ministério da Economia, o valor da multa varia entre R$ 2.411,28 e R$ 241.126,88. Esse valor é acrescido de um percentual variável, de acordo com o número de empregados da empresa, conforme estabelecido na Portaria número 1199 de 2003 do MTE. De 100 a 200 empregados, o acréscimo é de 0 a 20%. De 201 a 500 empregados, 20 a 30%. De 501 a 1.000 empregados, 30 a 40%. De 1.001 empregados em diante, de 40 a 50%. Esse percentual é definido pelo auditor fiscal do trabalho que realizar a inspeção na empresa. Pegando o exemplo da empresa A, caso ela não contrate os profissionais estabelecidos pela Lei de Cotas, receberá uma multa de R$ 2.411,28, cujo valor será multiplicado por 11, o número de empregados que ela deveria contratar pela lei, o que resultaria em R$ 26.524,08, o valor parcial da multa. De 20% a 30% do valor parcial será acrescido para resultar no valor total, que seria de R$ 31.828,90 a R$ 34.481,30. Comprovação das contratações. Para comprovar o cumprimento da Lei de Cotas, sempre que solicitada, a empresa deve apresentar aos auditores fiscais do trabalho os seguintes documentos: ficha de registro do empregado, atestado de saúde ocupacional, certificado de reabilitação profissional emitido ou homologado pela Previdência Social apenas para profissionais reabilitados, documento de anuência do trabalhador declarando seu consentimento em tornar pública a sua condição, laudo que caracterize a deficiência. Vale dizer que os auditores fiscais do trabalho podem solicitar outros documentos para checar a regularidade da empresa. Para além do laudo, de acordo com a Instrução Normativa número 98 de 2012, o laudo pode ser emitido por qualquer profissional da saúde, de nível superior, preferencialmente habilitado na área da deficiência ou em saúde do trabalho, artigo 8º. O laudo, conforme apontado acima, é um dos documentos obrigatórios para enquadrar uma contratação na Lei de Cotas. O laudo deverá conter o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, CID, o tipo da deficiência, a descrição das limitações existentes e a autorização expressa do empregado, permitindo que a sua deficiência seja tornada pública. Um ponto fundamental para o empregador é compreender que o laudo não deve ser condição exclusiva para análise da viabilidade da contratação, uma vez que este documento tem a função de atestar a deficiência do candidato e não suas potencialidades. No entanto, vários documentos orientam a não trabalhar somente com a lógica do CID, Código Internacional de Doenças, e sim com a CIF, Código Internacional de Funcionalidade, que apresenta um olhar pautado em diferentes dimensões, tendo como premissa o modelo social. Para tanto, faz-se necessário desenvolver programas para preparar as empresas, de modo a oferecer oportunidades de trabalho e desenvolvimento, pessoal e profissional, para as pessoas com deficiência, além de preparar os gestores e os trabalhadores para o convívio livre de preconceitos e discriminação. Com o objetivo de contribuir para esse intento, a seção seguinte, Política de Inclusão Profissional, trata da elaboração de projetos para a implementação de uma política de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.